Olá, povo abençoado do Senhor Jesus. Aqui estamos mais uma vez para podermos falar da palavra do Senhor, de como é maravilhoso nós andarmos com Ele, né? Com aquele que nos criou, com aquele que nos formou, com aquele que é dono de todas as coisas e que nos amou de uma forma tão maravilhosa, tão perfeita, que se doou por nós. Então, que a graça, a paz, a misericórdia do Senhor esteja sobre a sua vida hoje e sempre. Eu cumprimento aqui neste canal homens e mulheres cheios do Espírito Santo de Deus e cumprimento pessoas que ainda vão ser tomadas por este amor tão grande que nos envolve, que nos faz tão feliz, que nos preenche de uma forma que ninguém pode nos preencher. Então é a esse Deus, é esse poderoso Senhor que eu dou toda a glória, toda a honra, todo o domínio seja dado a Ele, porque Ele é quem é dono de todas as coisas. Amém? Seu coração esteja receptível a esta palavra, que o amor do nosso Deus esteja sobre a sua vida e dentro de você, abençoando a sua casa, a sua família, os seus sonhos, os seus projetos, né? Que tudo que você fizer venha ser abençoado por aquele que nos ama tanto. Amém? Então, como eu disse na semana passada, eu vou estar gravando um vídeo por semana, pelo menos eu vou tentar, né? Um vídeo por semana. Então, a semana passada nós falamos um pouco sobre sonhos, sobre tudo que nós fizermos, nós colocarmos diante do Senhor, né? Esse é o nosso dever, essa é a nossa obrigação, se nós quisermos que assim venha dar certo aquilo que nós desejamos. E muitas vezes nem tudo que nós desejamos vai dar certo conforme é o nosso coração, né? A palavra do Senhor diz que o nosso coração ele é enganoso. Então nós não devemos confiar nos nossos próprios sentimentos, mas nós devemos confiar em Deus, porque Ele é a nossa esperança, Ele é quem faz todas as coisas acontecerem segundo a vontade dEle, segundo o propósito dEle para as nossas vidas. Então é assim que nós devemos pensar, é assim que nós devemos caminhar, é assim que nós devemos crer, né? Confiar e esperar no Senhor. Na nossa igreja, onde eu congrego, nós temos o costume de fazermos um planejamento todo final de ano, né? Daquilo que nós desejamos conquistar no próximo ano. E assim, no ano de 2019, eu fiz esse planejamento, né? Todo ano eu fazia. E coloquei diante do Senhor tudo aquilo que estava em meu coração. Mas eu sempre disse, Senhor, que seja conforme a Tua vontade. Porque eu sei que a Tua vontade ela é boa, perfeita e agradável. E eu quero experimentar dessa boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Porque se nós experimentarmos dessa vontade maravilhosa de Deus, nós seremos felizes. Independente daquilo que acontecer nas nossas vidas, nós vamos ser felizes porque quem nos preenche de uma forma maravilhosa é só Ele. Nem coisas, nem pessoas, nada pode nos preencher como Ele nos preenche. Né? E tudo aquilo que eu coloquei no papel, orei, coloquei diante de Deus, muitas coisas aconteceram, mas as que eu mais esperava, assim, não aconteceram na minha vida. E aconteceram coisas, assim, que aos meus olhos estava sendo terrível. Porque eu não esperava aquilo, eu esperava outra coisa totalmente diferente. E aquilo não aconteceu na minha vida, né? Mas, assim, a palavra do Senhor diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Né? Se todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, está escrito lá em Romanos 8, 28, tudo aquilo que me acontecer é para o meu próprio crescimento, é para o meu próprio bem. Então, o Senhor faz com que coisas aconteçam na nossa vida, coisas que nós não esperamos, coisas que nós não desejamos. Quem que quer sofrer? Quem que quer passar por luta? Eu não quero, você quer? Eu imagino que não. Mas sem as lutas nas nossas vidas, não há crescimento. Sem uma dificuldade nas nossas vidas, não há um crescimento. Porque nós acabamos acostumando com aquela rotina e a nossa vida fica estagnada, parada. Então o Senhor, Ele permite que venha lutas, que venha dificuldades para o nosso próprio crescimento. Então, assim, se Deus tem um propósito na nossa vida,
Tudo que Ele fizer vai ser para o nosso bem, vai ser para o nosso crescimento, vai ser para nós crescermos espiritualmente, fisicamente, emocionalmente, porque às vezes nós estamos com as nossas emoções tão afloradas e as nossas emoções, elas nos atrapalham muito, né? Porque como o nosso coração é enganoso, nós achamos que aquilo que nós estamos sentindo é verdade e nos atrapalha. Nós não podemos deixar que os nossos sentimentos falem maior do que a nossa razão, porque nós temos que agir também pela razão, não só pela emoção. Nós temos que ter um equilíbrio entre as duas coisas, entre a razão e entre a emoção. Porque se nós deixarmos falarmos só a emoção, nós vamos sofrer demais. Nós vamos passar por coisas que não éramos para passar. Então, nós temos que ter esse equilíbrio. Nós temos que prosseguir, nós temos que romper, nós temos que crer que o Senhor está no controle das nossas vidas, né? Como eu disse, eu passei por muitas lutas, muitas dificuldades, mas eu nunca deixei de crer que o Senhor está no controle da minha vida. E todas as coisas que me aconteceram, que me acontecem, é para o meu crescimento, é para o meu bem, é para o poder de Deus se aperfeiçoar através da minha fraqueza. Então eu continuo crendo, eu continuo confiando, eu continuo esperando no Senhor. Porque se nós não esperarmos no Senhor, miseráveis homens que somos. Porque a nossa vida não é só nessa terra. A nossa vida vai muito além dessa terra. Nós temos uma eternidade para viver, ou com Deus ou sem Deus. Nós devemos pensar nessas coisas. Então, nós não podemos desistir no meio do caminho. Porque o Senhor Jesus, ele diz que não tem prazer naqueles que retrocedem. E também tem um ditado, né, que as pessoas dizem: nadou e morreu na beira da praia. Então, nós não podemos desistir no meio do caminho. Nós lutamos tanto, nós buscamos tanto, nós corremos atrás e fomos à luta, mas aí a luta se intensificou e ficou mais dificultoso. Aí eu falei, não, eu vou parar agora porque eu não consigo. Não, nós temos que continuar, nós temos que avançar. Nós temos que avançar. Se o Senhor não tem prazer naqueles que retrocedem, não devemos ficar parados, desanimados no meio do caminho, porque nós vamos morrer ali no meio do caminho. E morrer, que eu digo, é espiritualmente. E aí também vem as enfermidades e se apossam de nós, porque nós estamos fracos, desanimados, desacreditados. O Senhor não quer que nós vivamos desacreditados, mas que nós continuemos a acreditar nele, acreditar que ele está no controle da nossa vida, acreditar que ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que nós pedimos ou desejamos. Ele tem poder nos céus e na terra para mudar as circunstâncias e torná-las favoráveis a nós. Então, que nós possamos crer no Senhor Jesus de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento e continuar. A palavra do Senhor lá em Salmos 37, 5 diz assim: entregue o seu caminho ao Senhor e o mais ele fará. Entregue a sua caminhada a Deus. Coloca diante de Deus a sua caminhada. Fala com o Senhor: Senhor, eu estou aqui caminhando. Eu estou andando. Então, faça aquilo que o Senhor deseja em minha vida, em minha casa, em minha família, por mais que dure anos. Porque nós estamos vivendo um processo. Todo aquele que anda com o Senhor, ele tem um processo, né? Às vezes, quando nós nos entregamos a nossa vida, nos convertemos, entregar a nossa vida a Jesus, como foi o meu caso, vou falar de mim. Eu não gosto de falar das outras pessoas, gosto de falar de mim, do que eu vivi. Então, quando eu me converti, eu imaginei, nossa, agora é só alegria, não tem mais tristeza, não tem mais dor, Jesus está no controle, ele está e sempre estará. Mas nós temos uma ideia equivocada de achar que nós entregamos a nossa vida para Jesus, nós não vamos ter mais sofrimento, nós não vamos ter mais luta. Engano seu, engano meu. Nós teremos sim, e aí que as lutas se intensificam, porque o Senhor, ele quer limpar o nosso coração. O Senhor quer aperfeiçoar em nós o poder dele. O Senhor quer nos transformar. Nós temos que deixarmos de ser a velha criatura e sermos uma nova criatura. E o Senhor passa a nos chamar de filhos. Porque nós não podemos ser só criaturas do Senhor, feitos pelo Senhor.
Mas quando nós entregamos a nossa vida a Jesus e passamos a caminhar com Ele, nós passamos de criatura para filho, nós somos chamados de filhos do Deus vivo. Então nós não podemos parar no meio do caminho e achar que nós estamos andando com Jesus, vai ser só alegria. A própria palavra do Senhor nos diz: nesse mundo vocês terão aflições, mas tenha bom ânimo. Eu venci o mundo. Jesus venceu o mundo por nós, ele venceu a morte por nós. Se Jesus passou por aflições, que ele até chorou, se Jesus foi até a cruz por nós, por que nós não vamos passar por necessidade? Por que nós não vamos passar por luta e acharmos que tudo vai ser mil maravilhas? Não vai. Se até com o Filho de Deus ele passou por tantas coisas, que ele chorou de dor, que no momento ali de tamanha dor ele disse para Deus, quando ele estava indo para a cruz, que ele sabia o que iria acontecer. Ele disse ao Pai: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas contudo faça a tua vontade. Ele sabia que ele tinha um propósito a cumprir. E se ele não tivesse cumprido esse propósito, nem eu estaria aqui falando dele. Porque nada das coisas que acontecem hoje aconteceria se Jesus não tivesse ido à cruz, se ele não tivesse pagado o preço por nós, se ele não tivesse morrido naquela cruz. Mas glória a Deus, ele ressuscitou o terceiro dia e vivo está ao lado do Pai, à destra de Deus. Ele venceu por nós, se ele venceu, nós também vamos vencer. Muitas vezes nós dizemos: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. Mas nós devemos pedir ao Senhor só para passar de nós essa luta, essa dificuldade que nós estamos vivendo. Mas nós temos que imitarmos a Jesus e dizer: mas contudo, Senhor, faça a tua vontade na minha vida. Porque a tua vontade é boa, perfeita e agradável. E lá em João 14,6, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for através de mim. Ninguém vai a Deus se não for através de Jesus Cristo. Ele é o caminho. Ele é a verdade. Por isso nós devemos que entregar o nosso caminho a Ele, andar com Ele. Porque Ele é a verdade. Ele não é dono da verdade. Ele é a verdade. Então nós temos que andar nesse caminho, andar pela verdade. Porque se nós queremos ser salvos, se nós queremos ver a face do Deus vivo, nós temos que crer no Senhor Jesus. Porque Ele é o único caminho para nós andarmos. Ele é a única verdade para nós acreditarmos. Em João 3,16 diz também que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha vida eterna. Se nós cremos no unigênito de Deus, se nós cremos que Ele é o Filho de Deus e que Ele veio, pagou um alto preço por mim e por você, nós teremos vida eterna com o Senhor. Nós não vamos perecer no meio do caminho, nós não vamos ficar no meio do caminho, nós não vamos nadar e morrer na praia, mas nós seremos vencedores assim como Cristo foi e é vencedor e será vencedor eternamente. É assim que tem que ser as nossas vidas. Nós temos que nos espelhar em Jesus Cristo. Ele tem que ser o padrão para as nossas vidas. Porque, como eu disse na semana passada, se nós olharmos somente para o homem, nós vamos decepcionar, nós vamos parar, porque muitos param. Muitos não prosseguem, muitos não rompem, muitos não conseguem olhar para a cruz, eles desistem de olhar para a cruz, eles desistem de olhar para Jesus e olham para pessoas e acabam se frustrando, se desanimando e saindo da presença daquele que nos amou tanto, que pagou um alto preço, que verteu seu sangue precioso na cruz do Calvário, pagando um preço que ninguém poderia pagar por nós. Ele é o único que pode nos salvar, Jesus Cristo. É só por meio dele que nós seremos salvos, que nós veremos a face de Deus. E esse preço foi muito caro. Foi muito difícil para Jesus. Você acha que foi fácil? Morrer, sofrer, ser esbofeteado, ser espancado, derramar seu sangue, ser cravado numa cruz, que dor imensurável que ele passou. Nós temos que olhar para Jesus e ver o que ele passou por nós e valorizar isso. E querermos andarmos com ele. E entregarmos o nosso coração somente a ele. Porque muitas vezes as pessoas entregam seu coração para pessoas.
entrega seu coração nos vícios, entrega seu coração na prostituição e acha que isso vai preencher de alguma forma. Não vai. O que nos preenche mesmo é Jesus Cristo. Só Ele nos preenche. Eu era uma pessoa vazia. Desde pequena eu sempre busquei a Deus, mas eu não sabia buscar da forma correta. Eu ia para a igreja, mas eu voltava vazia. Eu não vou falar qual igreja, mas eu voltava vazia querendo algo mais, eu desejava algo mais, eu desejava conhecer verdadeiramente, eu queria que a palavra entrasse dentro de mim e me transformasse, sabe? E Deus, Ele sabe do nosso coração, antes de nós falarmos, Ele já sabe o que nós vamos dizer. Então o Senhor via isso em mim e eu sei que o Senhor vê isso em você. Se você tem essa sede de Deus, busque Ele, porque é só Ele que vai preencher o vazio que há na sua alma. Há um buraco, há um vazio na sua alma, na nossa alma, que só Jesus pode preencher. Nem marido, nem esposa, nem filho, nem amigo, ninguém, nem vícios, nada pode nos preencher. Mas o único que nos pode preencher e nos transformar, Ele se chama Jesus Cristo. Através do seu maravilhoso Espírito Santo. É o Espírito Santo de Deus que nos convence do juízo, da justiça e do pecado. E nos faz crescer a cada dia. E é assim que nós temos que viver a nossa vida. Nós não podemos depender emocionalmente das pessoas. Nós não podemos viver uma dependência emocional de marido ou de esposa, ou seja, quem for. Eu falo tudo que eu dizer aqui, eu vou falar de mim. Eu vivi assim por anos, dependendo emocionalmente de pessoas, do meu marido, dependendo até financeiramente, e isso acaba nos frustrando porque as pessoas não são perfeitas. Como que elas vão nos preencher se elas não são perfeitas? Então essa perfeição nós temos que buscar no Senhor. Espiritualmente, nós não podemos ser dependentes espiritualmente de pessoas, pedirmos só para a pessoa orar por nós. Ora por mim, fulano ora por mim. É benção, a Bíblia diz que nós devemos orar uns pelos outros. Isso nos fortalece, mas isso não é tudo. Nós temos que desenvolver uma vida de oração, uma vida de entrega, uma vida de busca. Nós devemos buscar no Senhor Jesus para a nossa vida física, financeira, espiritual, emocional. Todas as áreas da nossa vida, elas têm que estar nas mãos de Deus, nas mãos do nosso Senhor, nas mãos daquele que pode fazer todas as coisas por nós, naquele que pode aperfeiçoar o poder dele na nossa fraqueza, naquele que pode preencher as lacunas que há na nossa alma, aquele buraco que ninguém pode preencher, Jesus pode. Então, a palavra do Senhor diz que o marido tem que amar a sua esposa como Cristo ama a igreja. E hoje nós temos visto tantas coisas ruins acontecendo, mas é porque nós estamos vivendo realmente a apostasia, vivendo realmente o fim dos tempos, nós estamos vivendo o fim dos tempos. E quando Cristo fala que ele tem que amar a esposa como Cristo ama a igreja, como que Cristo ama a igreja? A igreja somos nós. Como que ele nos ama? Ele se entregou por nós. Ele deu a vida dele por nós. Ele verteu o seu sangue precioso por nós. E é assim que deve ser. Mas o que nós vemos hoje o marido não faz isso. Não anda segundo a vontade, segundo o propósito do Senhor. E Deus também fala, na sua palavra, que a esposa ela tem que respeitar o seu marido. E quantas vezes nós vemos que não há esse respeito, não há um acordo. A palavra do Senhor diz que como poderão dois andar juntos se eles não estiverem em acordo? Não tem jeito, não tem como. Vai acabar acontecendo um rompimento, por mais que um das partes busca, clame, ore, não tem jeito, vai acabar acontecendo um rompimento. Porque não tem como dois andarem juntos se eles não estiverem em acordo. Então nós temos que espelhar sempre em Jesus. Jesus é a luz do mundo. Ele é o único que pode nos tirar das trevas e nos fazer andar na luz. Assim como diz a palavra do Senhor, ele nos transportou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor.
Quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, é isso que Ele faz. Ele nos tira do mundo das trevas e nos transporta para o reino do Filho do amor dele. A palavra do Senhor diz também que se nós conhecermos a verdade, ela nos libertará. E quem que é a verdade? Você pode perguntar, e quem é a verdade? A palavra do Senhor é a verdade. E Jesus é a própria palavra. Ele é a verdade. Então, se nós conhecermos Ele, Ele vai nos libertar de tudo aquilo que não é verdade. Né? Libertar de quê? Ele vai nos libertar da mentira, Ele vai nos libertar da escuridão, das trevas que antes nós estávamos totalmente entregues. Nós estávamos totalmente desgarrados do Senhor, vivíamos nas trevas. Ele vai nos fazer enxergarmos de uma outra forma, de uma forma que nós não conseguimos enxergar antes. Ele vai nos libertar, nós vamos passar a ter o discernimento de todas as coisas. As pessoas lá fora não vão nos discernir, mas nós vamos discernir todas as coisas. Então nós temos que buscar aquele que é o autor e o consumador das nossas vidas. Lá em João 7,38 também diz assim: quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Quem crer no Senhor Jesus, como diz as Escrituras, daquela pessoa que creu, vai fluir rios de águas vivas. E esse rio de águas vivas vai nos libertar, vai nos transformar, vai nos limpar, nos purificar de toda a imundícia na qual nós vivíamos antes. Esse rio vai nos purificar e fazer com que nós venhamos nos achegar mais e mais a Deus. Porque o que o Senhor deseja é que nós venhamos nos achegar a Ele, que nós venhamos buscar a Ele, buscar a face dEle, termos comunhão com Ele e com as outras pessoas. É assim que nós temos que viver a nossa vida. Temos comunhão com o Senhor dia após dia. Nós estamos vivendo tempos difíceis, tempos de luta, tempos de dificuldade, mas nós não devemos parar no meio do caminho. Então eu desejo que essa palavra venha entrar no seu coração e trazer uma mudança, trazer um despertamento para a sua vida. Que você possa buscar, arrepender dos seus pecados, se converter dos seus maus caminhos e se entregar àquele que tanto nos amou, que se entregou por nós. Amém? Eu deixo essa palavra para que essa palavra venha de encontro com a sua alma, de encontro com o seu coração e que você possa crer no Senhor Jesus de todo o seu entendimento. Não deixe as lutas te abaterem, não pare no meio do caminho, mas vá adiante, vá em frente, busque. Você pode, porque o Senhor Jesus venceu o mundo por nós, Ele já venceu, então agora está muito mais fácil para nós, porque se Ele já venceu por nós, nós vamos chegar lá. Se nós crermos, se nós confiarmos e se nós esperarmos o tempo certo do Senhor. Porque o tempo certo, Ele entregará a vitória na minha e na sua mão. Não deixa de crer. Não